Então, vamos começar hoje conversando sobre. Eu vou fazer uma oraçãozinha sempre para começar, porque acho que é importante, nos bota numa outra sintonia, né? Já nos bota num outro momento, assim, para que tudo corra bem, para que a gente tenha um momento gostoso, leve, né? De muita reflexão, que nos auxilie, né, na nossa vida. Então, eu vou começar hoje com uma Ave Maria, tá bem? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e para sempre. E que assim seja, e assim será. Então vamos lá. O que eu pensei hoje aqui? Deixa eu achar meu slide para ir me orientando assim na fala com vocês, né? Eu não vou compartilhar, mas eu vou falar. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, assim, né, que é tão tocante, assim, nas nossas vidas, que é o perdão e os limites, né? Então, para começar, eu vou deixar uma frase para nos acompanhar, assim, ao longo dessa conversa aí, que é a seguinte: perdoar é libertar-se do passado, colocar limites é proteger o presente. Juntos, perdão e limites nos conduzem, desculpa, ao futuro com dignidade. Então, acho que isso, perdoar é libertar-se do passado, colocar limites é proteger o presente. Então, acho que isso é importante da gente, né, de ficar aí com a gente. Então, falar sobre perdão e limites é entrar num território delicado, né, porque na prática, perdoar não é esquecer. E colocar limites nem sempre é bem recebido, né, gente? Muitas vezes, perdoar parece trair até a nossa própria dor, sabe? E colocar limites parece ferir o outro, né? Mas, na verdade, é que se não cuidarmos dessas duas dimensões, nós vamos sendo consumidos por dentro e por fora, né? Na psicologia e também no espiritismo, nós encontramos caminhos para lidar com essas feridas, né? Que são causadas por essa dificuldade, muitas vezes, que nos causam de colocar limites e perdoar, né? Que nos causam feridas, né? Mas os caminhos de forma ética, responsável e transformadora. Não existe mágica, né? Então é sem magia isso, e sem negação da dor. E eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente construir caminhos para lidar de forma correta, ética, né? Responsável. Então, perdoar, ele é um processo, se a gente for pensar, psíquico bem complexo, né? Por quê? Porque exige tempo, exige elaboração, exige coragem, e muitas vezes é necessário uma ajuda profissional. Frequentemente, as pessoas confundem o perdão com reconciliação, como se fosse preciso restabelecer o vínculo, né, com quem nos feriu. Mas não é necessário isso, caso tu entendas que tu não queira mais, né? Mas muitas vezes as pessoas acabam não perdoando porque acham que precisam se reconciliar com o outro. E não necessariamente tu precise te reconciliar com aquela pessoa que te feriu, né? O perdão, ele genuíno, ele muitas vezes ele é silencioso, ele é íntimo, né? E até invisível muitas vezes aos olhos dos outros. Às vezes ele se dá sem reencontro, né? A gente não precisa se reconciliar, conviver de novo com aquela pessoa, né? Digamos que seja apenas o fim de uma luta interna. Então, perdoar não é minimizar o sofrimento, é reconhecer o estrago, aceitar que ele existiu e decidir não permitir que ele nos defina ou nos aprisione. E eu acho que isso é bem importante, né? Esse reconhecimento. Então, o perdão, e eu fiquei pensando nisso, né? Quando eu estava falando, pensando no perdão, eu fiquei pensando na questão do auto-perdão, né? Que acho que a gente já estava numa outra conversa da reforma íntima, a gente falou, eu acho que foi o Vitor até que trouxe, assim, como é difícil, às vezes, se perdoar pelos erros, né, que a gente cometeu. Então, eu fiquei pensando que o auto-perdão, né, muitas vezes ele é das coisas mais difíceis de ser feita, né, então perdoar a si mesmo,
exige olhar para as nossas próprias escolhas com compaixão, sem fugir da responsabilidade, mas também sem se condenar eternamente pelo erro, né? Na psicologia, nós sabemos que muitas pessoas carregam culpas antigas, né? Às vezes por erros cometidos na infância, em relacionamentos, na criação dos filhos, em decisões difíceis da vida, né? Então, o auto-perdão, ele não apaga o que foi feito, mas ele permite reconhecer que a gente é mais do que os nossos erros, né? Nós somos mais que os nossos erros, e que temos direito de evoluir a partir deles. Então, do ponto de vista espiritual, a Joana de Ângeles nos lembra que a culpa, ela deve ser instrumento de reflexão e mudança, não de autopunição. E eu acho que isso é fundamental, gente, né? Perdoar a si mesmo é dar-se uma nova chance, é seguir com mais humildade, consciência e amor próprio, né? Então, acho que esse ponto, né, de nos aprisionarmos na culpa, ele é delicado, né? Ele é difícil de sairmos, mas muitas vezes a culpa, ela é o que nos impede de perdoar, né? O outro e a nós mesmos. Então, por exemplo, na tentativa de manter um controle sobre a dor, a gente pode se agarrar à culpa como uma forma, sei lá, inconsciente de punição, né? Por exemplo, acreditando que se a gente sofreu bastante, isso vai nos tornar digno, né? Para seguir em frente. E não, né? Isso, na verdade, é uma armadilha. Isso, na verdade, é uma prisão, né? A culpa, ela só é útil se ela se transforma em responsabilidade. Então, caso contrário, ela vai se cristalizar em autoexigência, vergonha e imobilidade emocional, né? Então, esse apego, ele na verdade nos destrói, esse apego à culpa, né? Ficamos agarrados, eu digo chicote, né? Ficar constantemente se chicoteando, não vai nos fazer mais dignos, né? Ou mais leves, não, pelo contrário, isso nos traz um aprisionamento, né? A gente fica preso nessa armadilha, como eu estava falando com vocês. Quantas vezes a gente deixa de perdoar, né, ou de se perdoar, né, de nos perdoarmos, ou de perdoar alguém, porque a gente carrega a ideia de que, se eu vou perdoar, eu estou sendo, sei lá, isento desse erro do que eu cometi. Não, não estou me isentando do erro quando eu perdoo, né? O perdão genuíno, ele não anula a tua responsabilidade sobre o ato, né? Ele, na verdade, ele reconhece com maturidade e transforma em aprendizado e crescimento, né? Esse é, vamos dizer, o objetivo do perdoar também, né? Tem um psiquiatra, que é o Viktor Frankl, que foi sobrevivente do Holocausto, ele nos diz assim, eu acho bem interessante isso, que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolha. E nessa escolha está a nossa liberdade e o nosso crescimento. Então, o perdão, ele mora nesse espaço que existe. E para habitá-lo, é necessário, é preciso a gente soltar a culpa que aprisiona e abraçar a responsabilidade que liberta. Olha que importante isso, tá? Soltar a culpa que aprisiona e abraçar a responsabilidade que liberta. Então, do ponto de vista espiritual, né, espírita, o perdão, ele é um caminho de libertação espiritual, né, a gente sabe disso, a gente fala constantemente sobre isso, né, e exercitamos isso constantemente, ou menos tentamos, né, mas isso não significa tolerar abusos, né, ou permanecer aonde há violência emocional, física ou moral. E eu acho que muitas vezes as pessoas confundem isso, né. O espiritismo, ele nos ensina que amar o outro é fundamental, né? Mas sem nos anularmos. A gente não pode se anular, né? O Kardec nos fala, fora da caridade não há salvação, mas a caridade, sem consciência, ela vira autoabandono. Então, perdoar não é abrir mão da justiça, gente. E eu acho que isso é uma coisa importante, que as pessoas, na maioria das vezes, confundem, né? Perdoar não é abrir mão da justiça,
é abrir mão da vingança. Isso eu também acho muito importante, né? É confiar que o tempo, a consciência, a lei da causa e efeito se encarregam do que a gente não pode controlar, né? A Joana de Ângeles nos lembra que perdoar não é esquecer, nem justificar o mal. É se libertar da prisão, da mágoa, para seguir adiante e leve. Ela continua dizendo que a criatura que perdoa liberta-se da injunção do mal e enriquece-se de luz. Ou seja, o perdão ele não é um presente ao outro, é um presente que damos a nós mesmos, né? Mas é importante que a gente lembre, né? Perdoar não significa aceitar tudo, nem manter-se onde a dor continua. Eu acho que isso é importante. Quando a gente está perdoando, não quer dizer que a gente tenha que aceitar tudo, aceitar o que a gente não concorda. Aí entra a questão dos limites, né? E nem se manter aonde está tendo dor, aonde as coisas estão nos fazendo mal. Então, por isso que a gente está falando dessa integração, né, entre o limite e o perdão. Eu estava pensando de que forma a gente pode visualizar isso, né? Imagina se a gente tem, sei lá, um jardim bonito na nossa casa, que tu tá ali cuidando, colocando as florzinhas, as rosinhas, e alguém entra e pisa nas tuas flores e estraga ali o teu jardim que tu tão cuidadosamente estava tratando, né? Aí tu escolhes, tu opta, né? Tu escolhe perdoar essa pessoa que fez, enfim, né? Passou em cima das tuas florzinhas. Então, isso é um primeiro passo. Ah, tá, ela não viu, não se deu conta, ela não sabia que não podia entrar aqui, pisar, que estava estragando, que os brotinhos não iam, né, germinar. Então, tá bem, não tem problema, tá tudo certo. Mas se tu não colocar algum aviso ali, colocar alguma cerquinha, ou algo que diga que ali tem que ter um cuidado, né, para não ser invadido, para não é nem invadido, para não ser pisado, para, enfim, as pessoas não têm como saber também, né? Então, elas podem voltar a invadir constantemente aquele espaço e estragar tuas florzinhas. Então, a gente precisa colocar as nossas cerquinhas lá, seja em forma de aviso no nosso jardim, seja uma cerquinha, seja um cordão, o que for, o que seja, lá. Nós decidimos como a gente coloca esse limite. Nós resolvemos como a gente vai deixar o nosso jardim, se vai ser cerca, se vai ser a placa, se não vai ter nada, ou como vai ser, mas é importante que nós decidamos como estabelecemos os nossos limites. Então, o perdão, ele limpa o coração, e o limite, ele protege o jardim. E eu acho isso fundamental, né? E o curioso é que quando a gente coloca esses limites, cerca, né, cuidadosamente o nosso jardim, até quem entra aprende a pisar com cuidado, não é? Porque está estabelecido, está dito, a gente disse, não é? Então, os limites, pensando do ponto de vista psicológico, né, eles são condições fundamentais para a saúde mental, a gente sabe disso, não é? São os limites claros que permitem o florescimento da individualidade dentro dos vínculos amorosos, sejam quais sejam os vínculos amorosos, né? Pais, filhos, família, amores, enfim. Um limite bem colocado, ele não precisa ser violento, né, gente? Não precisa ser de forma violenta, nem deve, né? Ele tem que ser claro, né? Então, um limite bem colocado, ele não é violento. É clareza emocional. É dizer, eu amo você, mas assim não posso continuar. Ou eu entendo a tua dor, mas eu não posso carregar as tuas escolhas. Então, eu acho que isso é fundamental. Se a gente não fala sobre a gente, não se dá voz e não coloca os nossos limites, o outro muitas vezes não tem como saber. A gente espera o bom senso do outro, a gente espera, mas tem que ter bom senso. A pessoa sabia que não podia entrar aqui no meu jardim dessa forma, afinal de contas, não, eu preciso dizer, né? Ó, tu pode entrar no meu jardim, mas com cuidado. Se tu pisar em cima da parte das florzinhas, eu não vou gostar, isso vai me fazer mal. Eu comunico isso, né, ao outro. Isso são os meus limites, que é dever meu colocar, não do outro.
Então, um limite, ele bem colocado, isso eu já falei, não é violento, né? Então, quando alguém se sente autorizado a nos ferir várias vezes, o que está acontecendo aí? O que está nos mostrando, né? Nos mostra que os nossos sinais de basta talvez não estejam bem claros, ou não estejam sendo respeitados. Mas a gente tem que ver se a gente colocou os sinais de basta, né? Sei lá, por exemplo, uma filha, tá? Que sempre perdoa, uma mãe muito crítica, né? Mas que não fala da dor dela, né? Do sentimento que ela tem. Ela pode estar presa num papel de ser uma filha boazinha, né? Isso, é uma boa filha, ela aceita o que a mãe coloca, ela acata, tá tudo bem, é uma boa filha, é uma boa filha. Será que é uma boa filha? Não é? Esse silêncio prolongado, ele pode gerar um adoecimento emocional, porque por mais que a mãe possa não entender num primeiro momento, tem a oportunidade, quando ela fala, olha, o jeito que tu me critica, a forma com que tu me critica, por eu não corresponder às tuas expectativas, que são tuas as expectativas, né? Me fere, eu não consigo me sentir nunca chegando a um lugar de correspondência, de validação. Se ela não coloca isso, e mesmo que a mãe tenha dificuldade de entender, a mãe também não tem como se trabalhar, né? Esse sistema vai sendo perpetuado. Então, quando eu coloco para o outro o que me fere, os meus limites, eu também dou responsabilidade ao outro por saber que ele vai estar invadindo se ele fizer isso dessa forma. Ele vai estar me machucando. Isso são responsabilidades que a gente acaba gerando também para o outro de cuidar, né? Dessa relação, né? Isso faz parte da comunicação. Então, do ponto de vista espiritual, colocar limites também é um ato de amor, a gente sabe disso, né? O Espiritismo, ele nos convida ao perdão e à empatia, mas também ao autoconhecimento e autoeducação emocional, que é o que a gente faz aqui na Reforma Íntima, né? É parar, é refletir sobre como estão sendo as nossas atitudes, sobre essa questão do que leva, quais as dificuldades da gente perdoar, né? O que onde a gente se mistura com tantas coisas, né, do dia da nossa vida, dos nossos conceitos estabelecidos, é a reforma íntima. Então, educar-se emocionalmente inclui saber até onde vai a nossa responsabilidade. A Joana de Ângeles nos diz que quem não aprende a dizer não, adoecerá no excesso de sim. Olha que importante isso, gente. E como é difícil dizer não, né? O Espiritismo nos ensina a agir com caridade e discernimento. Kardec nos alerta que amar não é se anular, mas sim agir com equilíbrio entre o bem ao outro e o respeito a si mesmo. E aí, pensando a união entre perdão e limite, né? Como é? É um caminho maduro e nem sempre fácil. É um movimento que exige lucidez emocional, ética relacional e trabalho interno profundo, reforma íntima. O verdadeiro caminho não está em escolher entre o perdão ou o limite, mas sim unir os dois. Eu acho que isso é muito importante, unir os dois. Perdão sem limite pode virar autonegação, e limite sem perdão pode virar barreira emocional. Então, quando eu perdoo, eu liberto o outro de dentro de mim, né? E quando eu coloco limites, eu me liberto do outro que ainda está fora de mim. E isso é bem importante que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Como os limites são importantes de serem colocados, como essa relação entre perdão e limite é fundamental quase, né? Então, perdoar, ele é um processo. Colocar limites, ele também é um treino. E ambos, eles podem ser dolorosos, mas são fundamentais para a autonomia afetiva. Então, existe também, quando eu estava pensando também, né, uma outra dor silenciosa, que muitas vezes a gente vê, assim, em terapia, né, que é a de não se perdoar por ter perdoado alguém que depois voltou a ferir.
né? Então, muitas vezes, as pessoas carregam essa culpa, né? Ah, eu fui ingênua, eu deixei invadirem o meu jardim de novo, eu perdoei, a pessoa foi lá e fez de novo, né? E aí eu fiquei pensando que a gente tem que lembrar, né, que é preciso lembrar que o perdoar não foi o erro, né? Não é o fato de tu ter perdoado que foi o erro. Não, não é esse o erro, né? O erro, se ele houve, né, foi talvez por não ter ajustado os limites junto com o perdão, né? Porque perdoar é sempre um ato de coragem, gente. É sempre um ato de coragem. O que a gente precisa desenvolver com o tempo é o discernimento, né, de como saber como perdoar com proximidade, né, ou com uma certa distância. O que é necessário nesse momento, né? E se tu já perdoou alguém que depois voltou a te ferir novamente, eu acho que é injusto te condenar por isso, né? A gente se condenar por isso, né? Acho que, na verdade, o erro não está no tu ter perdoado. Então, reconheça a tua intenção de paz, eu acho que isso é importante, né? E aí, com mais clareza, escolha se proteger, como tu vai colocar os limites, né, com relação a isso. Então, de novo, perdoar é um processo, colocar limite é um treino, né? E ambos podem ser dolorosos, mas são fundamentais para a autonomia afetiva, né? A gente vê muito isso em casais, por exemplo, né? Eu trabalho com casais e famílias, né? Então, por exemplo, no consultório, casais que passaram por um processo onde houve uma traição enfim, um processo doído, porque é um rompimento ali dolorido de um contrato, né, estabelecido, e e aí traz muita dor, fere muitas vezes a base da relação, mas que o casal decide, a pessoa decide perdoar o outro e dar uma chance, né, para o casal seguir adiante e seguir para um novo momento, e muitas vezes tu vê nesse perdão estabelecido, que a pessoa às vezes de fato não perdoou, ou não estabeleceu alguns limites importantes, porque começa a cobrar um juro, né? Aquilo não sai, né, do processo, não conseguem evoluir no processo de, mas olha só, aquela vez que tu trouxe isso, aquela vez que tu fez isso. Então parece que há um apego ao perdão que não houve, na verdade, né? Então, o perdão, ele só é verdadeiro quando ele vem acompanhado da construção de um novo contrato afetivo, nesse caso, por exemplo, né? Com diálogo, responsabilização e principalmente uma mudança. Sem isso, o que a gente acha que é perdão pode ser apenas um medo da solidão disfarçado da espiritualidade, assim, né? Eu perdoei, mas na verdade não perdoou. Tu tá presa ainda naquele lugar e usando isso até muitas vezes como um juros, assim, né? Como eu digo, como uma forma de se vingar. Agora tu vai ver, tu vai escutar constantemente isso. Eu não consigo, porque a pessoa não conseguiu se libertar daquele lugar. Na verdade, ela não conseguiu perdoar internamente, né? É um processo, como a gente falou. Então, espiritualmente, perdoar é elevar-se. Psicologicamente, colocar limites é firmar-se, né? A verdadeira paz, ela não está em esquecer a dor, mas em transformá-la. Não está em afastar o outro, mas em nos aproximarmos de nós mesmos. Então, perdoar é caminhar leve. Colocar limites é caminhar inteiro. E quando a gente pergunta até onde vai, e aí pensando no tema aqui, né, de hoje, quando a gente pergunta até onde vai a nossa responsabilidade, né? O que a gente está se perguntando nesse momento? Onde termina o cuidado com o outro e começa o cuidado comigo? O que eu estou sustentando por medo de decepcionar ou ser rejeitado? Que dores eu venho carregando como se fossem parte de mim, quando na verdade já poderiam ter sido devolvidas para o outro, né? Então, não somos responsáveis por salvar os outros nesse sentido, né? Nós somos sim responsáveis por sustentar relações mais saudáveis e coerentes, né? Com a nossa verdade interior.
mas o que é do outro, né, a gente não pode fazer pelo outro o que é do outro, né. Na psicologia, a gente entende que a nossa responsabilidade é sobre o que sentimos, escolhemos e permitimos, né. Não é a nossa função carregar culpas que não são nossas. No espiritismo, aprendemos que cada espírito é responsável pela sua própria evolução. Devemos sim agir com amor e respeito, mas sem assumir a jornada do outro como se fosse a nossa. Eu me liberto do passado com amor. Eu perdoo quem me feriu e me perdoo por ter permitido o que eu não sabia evitar. Liberto a dor que me prende, escolho a paz. Eu aceito a minha humanidade e me comprometo com o meu próprio crescimento. Eu me permito viver com mais leveza, clareza e dignidade. Que essa oração, né, ou qualquer outro gesto sincero de cuidado consigo, né, possa ser um ponto de partida para a gente, né, porque o perdão verdadeiro, ele não acontece de uma só vez, ele começa com uma escolha, e segue como um processo feito de tentativas, recaídas, amadurecimento e consciência, né. Então, às vezes perdoar dói, às vezes demora, mas quando ele vem, né, o perdão, essa decisão de perdoar o outro, né, ainda que aos poucos, ele abre espaço para que a gente possa viver com mais, de uma forma mais inteira, né, mais verdadeira, com menos peso. E isso por si só já é um grande passo, né, gente, um grande passo. Então acho que é isso, né, que eu tinha hoje para trazer, para a gente pensar, conversar um pouquinho sobre essas questões que eu trouxe e, enfim, que espero que tenha contribuído com as reflexões de vocês sobre o perdoar e o dar limites. Vamos então conversar um pouquinho, deixa eu fechar só essa parte aqui.